pouco, né, nessa questão do tema e refletindo sobre ele, veio uma questão de tudo que muitas vezes a gente mistura, né? Emoções, sentimentos e todos os significados que tem para nós. Tá? Então, essa seria a minha primeira pergunta, ou a colocação. Emoções são sentimentos com significados? Eu estou realmente aqui pensando em como lhe falar isso, porque a emoção, ela vem através das impressões e sensações. E muitas das vezes as pessoas têm sentimentos, mas nem as mesmas explicam o porquê que estão sentindo aquilo, ou porquê estão alimentando-se por aquilo. Aquilo, sentir. Aquilo, sentimento. Muitas das vezes tem pessoas que estão tristes, mas não têm o porquê estar triste. Ela mesma se diz, sim, mas eu não tenho porquê. E eu não estou falando em tom mediúnico, nem de sensibilidade. Eu estou falando de tom de sensações e impressões do dia a dia, da vida. Então é interessante essa sua pergunta, porque muita gente, mas muita mesmo, me pergunta de uma forma um pouco diferente isso. Se as emoções em si são sentimentos que têm significados para nós. Eu não posso dizer que as emoções são sentimentos, mas eu posso garantir que as emoções são sensações e impressões que se traduzem em nós de uma forma como se fosse sentires. Não é sentir, são sentimentos que nós nos perdemos por nós mesmos. É como se nós tivéssemos um outro dentro de si totalmente desconhecido, totalmente despercebido. Mas com certeza, esse outro pode ser muitas das vezes vulgarizado, desleixado, não valorizado, e ele ser um senso cognitivo da mais pura aptidão, de inspiração, de boas intuições, que acontece na grande massa e maioria, é isso. Mas também na grande massa e maioria pode ser aquele que a gente tem como algo que a gente desconhece como real, racionalmente falando, mas ao mesmo tempo é algo que por nós sentirmos isso, por mais que nós não temos como denominar nisso, esses sentires, o porquê de certa ocorrência, o porquê de certo fato, o porquê de certa funcionalidade dentro da gente, como sentimentos de alguma vontade, como sentimentos de alguma culpa, como sentimentos de algum medo, como sentimentos de algum pânico, é como se fosse um alerta, um alarme, um alarde, ou até um silêncio que não se aquieta, porque o silêncio que não se aquieta se chama solidão. O silêncio que não se aquieta é solidão. E aquele senso de vazio, muitas das vezes existencial. O que é isso, Edson? Muitas das vezes as pessoas não percebem, mas isso é sim uma cognição de manias e hábitos e manias. Muitas das vezes comportamentais, subjugadas por essas mesmas emoções, que acabam muito mais quantificando, dando proporções, horas por soma, outras por curvas, outras por valores consumíveis e outras por valores perecíveis, porque vai ficar podre, vai estragar. Mas por nós termos mais presilhas de sentimentos sensíveis ao sensorial, de pegar, possuir, ou se desleixar, ou quando não julgar, injuriar, perseguir, ou quando muitas das vezes se magoar e assim ficar com rancor,
É óbvio que isso, com um tempo, vai criar um estado de impressão e sensação que vai lotar de lixo interior as nossas cognições afetivas, dominadas pela inteligência emocional, quase sempre em latente punição de repetição de manias, vontades, desejos, declínios, aonde muitas das vezes as pessoas falam, mas o que o Edson está falando? O Edson está falando apenas daquilo que muita gente vem e fala assim, eu sabia que eu ia me dar mal, eu tinha certeza que eu ia me dar mal, mas por que eu me envolvi? É disso que eu estou falando. Parece que tem uma inteligência outra dentro da gente, que eu chamo de sensações e impressões, que são subjugadas à inteligência emocional de uma forma negativa, horas por apego, horas por desleixo, ora por supravalorização e outras por submissão total, a sentimentos que as pessoas não se atêm racionalmente em perceber, mas sempre em ansiedade, euforia, angústia, procrastinação, preguiça, e aí vai. É algo muito sutil, mas é algo que está cada vez mais afogando muitas pessoas, e as pessoas ainda dizem que são o que pensam. Engraçado, são o que pensam, mas elas mesmas falam que vivem repetindo os mesmos erros, mesmo dizendo que são o que pensam. Então, qual que é o problema? Se são o que pensam e sabem que é errado, por que fazem sabendo, não porque é errado, mas sabendo que vão se dar mal? O que leva elas a errar? Aí elas vão dizer que talvez é o acaso, mas poucas vão assumir que é um mau hábito de mania sentimental mediante aos vícios cognitivos de um emocional que não colabora com a própria paz. De um emocional psicoafetivo aonde é punitivo sim, ou quando não agressivo com si mesmo ou com o outro. Fica à vontade, Márcia. Eu coloquei o fone, não sei se está todo mundo me ouvindo. Ficou melhor agora. Ok. Então, dentro dessas emoções, a gente também, compartilhando ali, vivenciando as emoções, a gente também vivencia os nossos pensamentos. Então, pensamentos, Edson, são declarações ou crenças sobre esses fatos que nós vivemos, que nós experimentamos, que nós observamos? É muito interessante porque o pensamento é algo que é e não é teu. O que molda o pensamento são as impressões cognitivas do que você sente, mediante as sensações que lhe vêm perante as impressões que lhe causa. E também os pensamentos são formados mediante a mesma impressão que lhe causa, por vias das convicções que você nutre e assim sentimentalmente e emocionalmente se molda. Por isso que aparentemente é o pensamento que governa o ser humano, mas no fundo, é a inteligência emocional que dita as regras da nossa vida. Hoje é uma live bem especial, quem tem ouvidos que ouça, quem não tiver vai ficar gravado aí. Não é profundo não, a gente está pegando leve, isso tudo tem no livro, né? O amor próprio, aí até eu faço a propaganda para quem quiser adquiri-lo, fala sobre isso de uma forma até mais clara, mas vamos lá. Então, quando fala assim, eu penso positivo, com todo respeito à positividade humana, grande coisa, se o teu pensamento é positivo e as tuas emoções
que causam sensações e impressões íntimas e moldam sentires, e os teus sentires têm sensos repetitivos que causam, vice-versa, emoções que criam cognições de ansiedade e outras coisas mais, e carências, pode ter certeza que você vai ser um cidadão positivo, uma cidadã positiva, mas que procrastina a sua vida. Ou vive no repeteco de algo fútil, ou de situações que vão te colocar frente a frente com objetividades inúteis. Ou quando não, lhe causando dor e sofrimento, ou simplesmente paralisia na própria vida. Aí eu repito de novo, do que o Edson está falando? O Edson está falando daquelas coisas que acontecem na nossa vida, que depois que a gente leva umas burdoadas, a gente para, que não é só relacionamento, é geral. Diz assim, cara, velho, eu sabia que eu ia me dar mal. De novo eu faço. É interessante que as pessoas repetem, né, Márcia? Outra vez disso, aí fico culpando o karma, fico culpando o espírito. A vida é um laboratório não de coincidências, mas a vida, ela é sim um observatório de influências do que você nutre mediante ao que você faz perante as leis de ação e reação daquilo que você norteia, porque você oferece ou impõe à vida alheia. Então, só pensar positivo hoje basta? Se pensar positivo e ter atitude lúcida, sim. Agora, se pensar positivo e não ter essa atitude lúcida, que é harmonizar os campos da afetividade e abrandar dentro da possibilidade os sentimentos, você vai ser um ser maravilhosamente lúcido, mas vai viver caminhando para trás e dando errado. Por isso que em todas as lives, esses 7 anos que eu tenho aqui no YouTube, eu sempre sei separar muito bem o que é lucidez do que é positividade. A positividade de hoje necessita de coragem. E a lucidez necessita de atitude. A positividade necessita de estímulos. E a lucidez necessita de quê? Desígnio, resiliência, determinação. Enquanto uma espera de fora para ser positivo, não estou falando todos, mas a maioria, a outra, que é a lucidez, só requer daquilo que por si só já se rarefaz por dentro, porque tenta se melhorar em vida existencial interior, emocionalmente para si mesmo. Inteligência emocional não pensar. Inteligência emocional é impressões e sensações do que há lá fora, mediante horas as coisas vagas que nutrimos por dentro, e outra, o entrulho que nada acrescenta na paz interior, de que nós, de alguma forma, nos sufocamos e, quando não, queremos colocar na vida alheia para fora. Então, pensar em si necessita, hoje, como sempre, dentro das possibilidades, o que muitas das vezes alguns espíritos chamam de reforma íntima. Eu, como sempre falo, não quer chamar de reforma íntima para pensar positivo? Reforma íntima, zelo, reforma íntima, educação emocional. Educação emocional é reforma íntima, sabia disso? Zelo, educação emocional, reforma íntima, observação interior, reforma íntima, conversar com seu silêncio, reforma íntima, meditar, refletir, autoanálise de si mesmo. Tudo isso é reforma íntima. Não tem nada a ver com doutrina espírita, com religião de ninguém. Tem a ver com o empoderamento lúcido de um pensamento sóbrio, que não é só positivo, mas por lucidez tem como positividade mental um coração nobre. Tipo, eu penso positivo, tenho defeitos, mas eu tenho a nobreza de trabalhar os meus defeitos por dentro de mim. Sem a carência ansiosa de me vender a toco de banana por aceitação por fora. Muitos positivos vivem assim, se vendendo a troco, apesar que a banana hoje está cara, mas se vendendo a troco de alguma coisa para ser aceito. Meu Deus!
É estranho. Então a gente traz essas análises e deixa assim para as pessoas, para elas não lá divulgarem o trabalho do Edson de Márcia, não, para elas pensarem o quanto nós damos trabalho para a nossa própria vida, por não existir por dentro. Sabe a diferença de viver? É que quando você tem lucidez, independente do QI, independente da cultura, mas consequentemente dependendo da educação emocional que você tenha, o teu mental pode não ser culto, mas é educado. Então, instantaneamente, você é lúcido e positivo. Não é bem isso que a gente faz e também não é muito isso que a gente credibiliza. A diferença de uma pessoa assim que eu estou falando é que ela não precisa do aval do outrem para ela ser feliz. E ela não precisa do aval de ninguém para ela olhar na frente do espelho e dizer: tá horrível. O bicho está pegando na economia, está me faltando isso e aquilo. Mas eu posso. E não é porque é positivo, é porque é lúcido. Ela se empodera de si. E isso hoje vale mais do que ouro. Vale a nossa vida em paz. Esses tipos de análise e observação não chamam muito atenção, porque é um convite para dentro. Para a pessoa não só falar eu sou positiva, mas para a pessoa interiorizar e dizer aonde está a lucidez em mim. O que vale mais? O outro saber que eu sou positivo, que o meu pensamento é bom, ou eu ter a lucidez de, para mim, no meu silêncio, me tornar melhor? Obrigado, Márcia.